Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que bênção é acordar para mais um dia que o Senhor preparou para nós. Enquanto muitos começam a correria da vida já cheios de ansiedade e preocupações, você fez uma escolha diferente. Decidiu priorizar o que realmente importa. Abrir o coração para se conectar com o coração do nosso Pai Celestial. Hoje vamos orar juntos inspirados no Salmo 1, um dos textos mais preciosos da Palavra de Deus. Não é à toa que ele é o primeiro dos Salmos. O Senhor quis que iniciássemos por aqui, aprendendo qual é o verdadeiro fundamento de uma vida plena e abençoada. O Salmo nos traz uma imagem maravilhosa. A do árvore firmemente plantada junto a águas correntes. Essa árvore não está ali por acaso, mas foi colocada no lugar certo, com propósito, para que sempre tenha a nutrição necessária e jamais lhe falte vida. É exatamente assim que Deus deseja que seja a minha vida e a sua, firmada nele, recebendo força e sustento todos os dias. Talvez você sinta que sua vida tem sido como a palha levada pelo vento, sem rumo, sem firmeza, sem estabilidade. Mas hoje, Deus te convida a uma transformação. Ele quer te fazer como esse árvore forte e enraizada, que dá fruto no tempo certo e cujas folhas nunca murcham. Se essa palavra toca o seu coração, declare nos comentários: árvore plantada. Vamos juntos afirmar diante do Senhor que não queremos mais viver como a palha instável, mas como árvores plantadas por Ele, no lugar certo, no tempo certo, para a glória dEle. Antes de começarmos a oração, quero pedir algo simples, mas importante. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu gostei neste vídeo. Não é por números, mas porque cada vez que você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é valioso e o leva a outras pessoas que também precisam começar o dia com uma palavra de fé. Pode ser que, através desse simples gesto, alguém sem esperança, uma mãe aflita ou um jovem confuso, encontre exatamente a direção que precisa hoje. Nunca subestime como uma pequena atitude sua pode ser usada por Deus para alcançar vidas. Assim como viver segundo os princípios do Salmo 1 transforma o nosso caminhar, também nos torna testemunhas vivas que inspiram outros a buscar esse mesmo caminho de bênção. Então escreva novamente nos comentários árvore plantada e permaneça firme nessa palavra. E no final desta oração, quero compartilhar com você uma revelação prática de como aplicar os princípios do Salmo 1 no seu dia a dia, para que não apenas a sua manhã, mas toda a sua vida seja transformada pela presença de Deus. Pai amado, nos colocamos diante de Ti nesta nova manhã, reconhecendo a Tua sabedoria infinita. Que maravilhoso é perceber que, ao iniciar o livro dos Salmos, Tu não começaste com mandamentos pesados ou exigências difíceis, mas com uma promessa poderosa, a de uma vida verdadeiramente abençoada para aqueles que andam nos Teus caminhos. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Senhor, entendemos que bem-aventurança não é apenas viver momentos de alegria passageira, mas experimentar uma vida inteira, marcada pela Tua bênção e pelo Teu favor. É acordar todos os dias com a certeza de que estamos no caminho certo, vivendo a vida que o Senhor nos chamou para viver. Reconhecemos, Pai, que estamos em um mundo cheio de vozes que tentam nos ensinar como ser felizes, como ter sucesso, como conquistar a vida. Mas a Tua voz é diferente. Ela não é enganosa, não promete ilusões. A Tua voz é suave, mas firme. É amorosa, mas cheia de clareza. Hoje declaramos diante de Ti que não queremos seguir o conselho dos ímpios. Sabemos que existem muitas ideias, filosofias e conselhos que parecem atrativos, mas afastam o coração de Ti. Por isso, pedimos discernimento, Senhor. Dá-nos sabedoria para perceber quando algo não vem da Tua vontade. Que possamos distinguir entre a voz da sabedoria humana e a voz da Tua sabedoria divina. Muitas vezes o conselho do mundo parece lógico e até inteligente, mas não conduz à vida abundante que só o Senhor pode dar. Queremos aprender a ouvir e guardar apenas aquilo que edifica, aquilo que nos aproxima mais de Ti. Não queremos parar no caminho dos pecadores. Sabemos que, em muitos momentos, a tentação de permanecer em ambientes errados é grande.
lugares onde se fala mal, onde se critica, onde se planeja o que não te agrada. Mas pedimos, fortalece-nos, Pai, para que continuemos caminhando rumo a Ti. É fácil se acomodar em lugares errados, porque ali encontramos companhia. É simples cair na murmuração, no julgamento ou no escárnio, só para nos sentirmos parte de um grupo. Mas o Senhor nos chamou para algo maior. Nos chamou para sermos diferentes, para trilharmos as veredas da justiça. Dá-nos coragem para nos levantarmos e seguir adiante quando percebermos que estamos em ambientes ou atitudes que não Te honram. Não queremos ser aqueles que sabem o que é certo, mas permanecem onde é errado só porque é mais cômodo ou porque agrada aos outros. Também não queremos nos sentar na roda dos zombadores. Livra-nos desse espírito de escárnio, dessa postura de desprezo pelo sagrado, de arrogância que se acha mais sábia que a Tua sabedoria. Mantém nosso coração humilde e reverente diante de Ti. Pai, reconhecemos que vivemos tempos em que a fé é ridicularizada, a pureza é desprezada e a santidade é zombada. Não queremos ser parte dessa multidão que ri daquilo que Tu consideras santo. Sabemos que o afastamento de Ti segue um caminho perigoso. Primeiro ouvimos o conselho errado. Depois, paramos onde não deveríamos. E, por fim, nos acomodamos na roda dos escarnecedores. Mas nós queremos cortar esse processo desde o início. Queremos ser sensíveis ao Teu Espírito quando Ele nos alerta de que estamos nos desviando. Entendemos que todos os dias tomamos decisões, grandes ou pequenas, e cada uma delas tem o poder de nos aproximar ou nos afastar de Ti. Não existem escolhas neutras no reino espiritual. Cada palavra que dizemos, cada atitude que tomamos, cada pensamento que alimentamos, molda a direção da nossa caminhada. Por isso pedimos, Espírito Santo, sê a nossa bússola, que sempre que estivermos prestes a escolher mal, possamos ouvir Tua voz suave nos lembrando: este é o caminho, anda por ele. Não queremos viver guiados pelas nossas emoções ou pelas expectativas das pessoas, mas pela Tua perfeita vontade. Sabemos que, muitas vezes, o Teu caminho não é o mais fácil, nem o mais popular, nem o que traz aplausos imediatos, mas é o caminho que leva à vida verdadeira, a paz que excede todo entendimento e a verdadeira satisfação da alma. E também entendemos, Pai, que escolher o Teu caminho não é uma decisão que tomamos apenas uma vez na vida, mas uma escolha diária, renovada a cada amanhecer. Senhor, entendemos que escolher o Teu caminho não é uma decisão única que fazemos uma vez na vida, mas uma escolha que precisa ser renovada a cada manhã, a cada hora, em cada momento. Queremos ser aqueles bem-aventurados que confiam plenamente em Ti e, por isso, experimentam o Teu favor sobre suas vidas. Quando enfrentarmos a pressão de comprometer nossos princípios, lembra-nos de que a Tua aprovação vale infinitamente mais do que a aprovação dos homens. Quando a tentação de pegar atalhos surgir, ajuda-nos a recordar que o caminho longo contigo é sempre melhor do que o caminho curto sem Ti. Sabemos que o mundo nos pressiona para seguirmos a corrente, para fazermos o que todos fazem, para silenciarmos quando deveríamos falar e falarmos quando deveríamos silenciar. Mas Tu nos chamaste para sermos diferentes, para sermos luz em meio às trevas. Dá-nos coragem, Pai, para permanecermos firmes nos Teus princípios, mesmo que isso signifique ficarmos sozinhos em alguns momentos. É melhor estar sozinho contigo do que acompanhado, distante de Ti. A Tua presença é suficiente para preencher qualquer vazio deixado pela rejeição do mundo. Ajuda-nos também a sermos compassivos com aqueles que ainda não entenderam o caminho da bem-aventurança. Que jamais olhemos para eles com superioridade, lembrando que nós mesmos já estivemos perdidos antes de Te conhecer. Que a nossa vida seja um convite de amor e não uma condenação. Que seguir-Te não seja visto como um peso, mas como a alegria do nosso coração. Que possamos declarar como o salmista: escolhi o caminho da verdade, coloquei diante de mim os Teus juízos. Conduze-nos a influenciar outros de forma positiva com nossas decisões. Que ao nos verem escolher o caminho correto, ainda que seja difícil, sejam inspirados a fazer o mesmo. Pai, sabemos que as escolhas de hoje determinam onde estaremos amanhã. As pequenas decisões do dia a dia constroem o destino de nossas vidas.
Dá-nos sabedoria até mesmo nas menores escolhas, porque entendemos que delas surgem grandes resultados. Guarda o nosso coração da amargura quando os outros não valorizarem as escolhas certas que fazemos. Muitas vezes, o correto não traz reconhecimento imediato e até pode trazer crítica. Mas confiamos que tu vês, tu sabes, tu valorizas cada passo de obediência que damos. Dá-nos a sabedoria de Salomão para discernirmos qual caminho seguir nos momentos de confusão. E que, quando estivermos diante de encruzilhadas sem saber para onde ir, a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ajuda-nos a ensinar nossos filhos a trilhar esse caminho de bênção. Que vejam em nós o exemplo vivo do que significa escolher sempre o que é certo. Que o nosso lar seja marcado pelos princípios do teu reino. Obrigado, Pai, porque sabemos que quando escolhemos teu caminho nunca andamos sozinhos. Tu vais à frente preparando o terreno, andas ao nosso lado trazendo companhia e vens atrás de nós, guardando nossas costas. Hoje declaramos em nome de Jesus que escolhemos o caminho da bem-aventurança. E selamos essa decisão, certos de que tu honras aqueles que te honram. Que o teu favor repouse sobre nós, não por méritos humanos, mas pela tua graça, e porque decidimos andar em obediência à tua palavra. O salmista ainda nos ensina que o bem-aventurado é aquele que tem prazer na tua lei, e nela medita de dia e de noite. Senhor, queremos que a tua palavra seja o nosso prazer, e não apenas uma obrigação. Reconhecemos que há uma grande diferença entre ler por costume e se deleitar como quem encontra um tesouro precioso. Muda o nosso coração, Senhor. Que a tua palavra seja mais doce que o mel em nossos lábios e mais valiosa que o ouro mais refinado aos nossos olhos. Perdoa-nos pelas vezes em que tratamos a tua palavra como algo comum, como apenas mais um livro entre tantos. Abre nossos olhos para enxergar que, em cada página, em cada versículo, em cada palavra, está o teu coração falando diretamente ao nosso. Sabemos que o verdadeiro deleite não pode ser forçado. Ele nasce quando entendemos o valor daquilo que temos diante de nós. Por isso, abre os nossos olhos espirituais para contemplar a beleza da tua palavra. Ensina-nos a não apenas ler com os olhos, mas a absorver com o coração. Que não busquemos apenas informação, mas transformação. Que cada leitura seja um encontro contigo. Ajuda-nos a compreender que a tua palavra não é apenas um conjunto de mandamentos, mas uma carta de amor escrita do teu coração para os teus filhos. Queremos meditar nela de dia e de noite, mas reconhecemos que vivemos em um mundo cheio de distrações. As notificações, a televisão, as redes sociais tentam roubar nossa atenção. Concede-nos graça para colocar limites e reservar tempo para o que realmente importa. Ensina-nos que meditar não é ler apressadamente, mas saborear cada versículo como quem mastiga lentamente um alimento precioso. Que possamos refletir, guardar e deixar tua palavra se tornar parte de nós. Ajuda-nos a criar momentos sagrados em nossos dias, Senhor. Momentos em que estejamos apenas tu e nós, em que a tua voz seja a única que possamos ouvir. Que nas manhãs, antes mesmo do mundo despertar com suas exigências, possamos nos encontrar contigo na tua palavra. Pai, que as manhãs sejam o nosso tempo especial contigo. Que antes de checar mensagens, antes de ver as notícias, antes de começar as tarefas do dia, possamos alimentar o nosso espírito com a tua palavra. Que seja a primeira coisa a entrar em nosso coração a cada novo dia. E que também, nas noites silenciosas, quando tudo já terminou, possamos meditar naquilo que tu nos falaste durante o dia. Que as últimas palavras em nossa mente antes de dormir sejam as tuas palavras de amor, promessas e direção. Pai, ensina-nos a arte de carregar a tua palavra conosco durante todo o dia. Que possamos tomar um versículo pela manhã e guardá-lo como um tesouro em nosso coração, enquanto trabalhamos, caminhamos, esperamos ou conversamos. Ajuda-nos a enxergar as situações diárias através do filtro da tua palavra. Que, quando enfrentarmos um conflito, lembremos do que tu dizes sobre o perdão. Que, quando sentirmos ansiedade, recordemos tuas promessas de paz. E quando estivermos desanimados, possamos lembrar das tuas palavras de esperança. Senhor,
Sabemos que vivemos em um mundo onde tudo muda constantemente, mas a tua palavra é o nosso alicerce. As modas mudam, as opiniões mudam, as circunstâncias mudam, mas a tua palavra permanece firme para sempre. O céu e a terra passarão, mas as tuas palavras jamais passarão. Pedimos que a tua palavra se torne tão real em nosso coração que, diante de decisões difíceis, imediatamente lembremos do que tu já disseste, que ela seja a resposta natural em nossos lábios quando outros nos perguntarem como enfrentar seus problemas. Pai, queremos ser como Maria, que guardava todas as coisas em seu coração e as meditava. Não queremos que a tua palavra entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que crie raízes profundas dentro de nós e transforme a nossa forma de pensar, de falar e de agir. Ajuda-nos a memorizar a tua palavra, Senhor. Que versículos-chave estejam tão gravados em nosso coração que, em momentos de tentação, dor ou confusão, surjam naturalmente trazendo luz e direção. Que a tua palavra seja a nossa primeira defesa contra os ataques do inimigo. Senhor, sabemos que há momentos em que as emoções nos dominam. Os sentimentos nos confundem e as circunstâncias nos cegam. Que, nesses momentos, a tua palavra seja a nossa bússola, o nosso GPS espiritual, mostrando o caminho certo. Desenvolve em nós uma fome verdadeira pela tua palavra. Assim como o corpo pede alimento quando tem fome, que o nosso espírito peça a tua palavra quando precisar ser fortalecido. Dá-nos esse desejo profundo de ler, meditar e refletir no que tu tens a nos dizer. Pai, livra-nos de ler a tua palavra com pressa, como quem apenas cumpre uma obrigação. Ensina-nos a nos aproximar dela com reverência e expectativa, conscientes de que o Deus do universo quer falar pessoalmente conosco. Através dessas páginas sagradas, queremos que a tua palavra seja o nosso conselheiro nas decisões importantes. Que antes de tomarmos qualquer decisão que afetará o nosso futuro, possamos buscar o que a tua palavra diz a respeito. Que os teus princípios guiem as escolhas mais importantes da nossa vida. Senhor, ajuda-nos a ser estudiosos da tua palavra, mas não estudiosos frios ou meramente acadêmicos, e sim apaixonados, que desejam conhecer o coração do Pai Celestial. Que cada estudo bíblico nos aproxime ainda mais de ti e não nos enche com conhecimento vazio. Pedimos que a tua palavra seja medicina para o nosso coração ferido. Que, quando estivermos tristes, encontremos consolo em tuas promessas. Que, quando estivermos irados, ela nos ensine a perdoar. E que, quando estivermos preocupados, ela nos lembre de confiar em ti. Pai, queremos que nossa família seja uma família que ama a tua palavra. Que em nosso lar a Bíblia seja lida, meditada e conversada. Que nossos filhos cresçam ouvindo tua palavra e vendo como seus pais a amam e a obedecem. Ajuda-nos também a compartilhar a tua palavra com os outros, não de forma fria ou forçada, mas com amor genuíno. Que ao vermos alguém lutando, possamos compartilhar um versículo que traga esperança. Que sejamos portadores da tua palavra em um mundo sedento, um mundo onde a informação é abundante, mas a sabedoria é escassa. Ajuda-nos, Senhor, a beber da fonte da verdadeira sabedoria, que é a tua palavra. Que não nos conformemos com opiniões humanas quando podemos ter a perspectiva divina. Pedimos que a tua palavra produza fruto em nossas vidas, que não sejamos como o terreno pedregoso, onde a semente cresce rápido, mas não cria raízes profundas. Queremos ser terra fértil, onde a tua palavra crie raízes e produza fruto em abundância. Pai, dá-nos a graça de encontrar nas Escrituras as respostas que precisamos para os desafios diários. Que, quando tivermos dúvidas sobre como educar nossos filhos, a tua palavra nos dê sabedoria. Que, quando não soubermos como lidar com nossas finanças, a tua palavra nos guie. Que ela seja também o nosso consolo nos momentos de perda e dor. Que, quando a vida nos ferir, encontremos nela o bálsamo que cura as nossas feridas. Que as tuas promessas sejam mais reais para nós do que as circunstâncias que enfrentamos. Senhor, ajuda-nos a discernir entre a nossa voz interna e a tua voz, falando conosco através da tua palavra. Ensina-nos a reconhecer quando é o teu Espírito Santo, iluminando um versículo especialmente para a nossa situação. Pai, queremos ser pessoas que não apenas conhecem a tua palavra, mas que a vivem. Que nossas ações estejam alinhadas com o que lemos na Bíblia, que não sejamos ouvintes esquecidos,
mas praticantes da tua palavra. Ajuda-nos a usá-la para edificar os outros, e não para julgar ou condenar. Que ao compartilharmos um versículo, seja para encorajar, para trazer esperança, para mostrar o caminho, e não para apontar erros ou fazer alguém se sentir mal. Senhor, que a tua palavra seja a herança mais valiosa que deixemos aos nossos filhos, que eles se lembrem não apenas de que líamos a Bíblia, mas que vivíamos conforme ela, vendo em nós o fruto de uma vida transformada por ti. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Num mundo cheio de escuridão e confusão, a tua palavra é a luz segura que nos guia ao destino que preparaste para nós. Pedimos que a cada dia cresçamos mais em amor pela tua palavra, que a cada dia a entendamos melhor, que a cada dia a obedeçamos mais plenamente, que possamos verdadeiramente dizer que o nosso prazer está na lei do Senhor e que nela meditamos de dia e de noite. Pai Celestial, que linda é a imagem que nos dás no Salmo 1, versículo 3. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Senhor, queremos ser esse tipo de árvore, não uma árvore qualquer, mas uma árvore plantada pela tua mão divina, no lugar exato que preparaste para nós. Entendemos que existe uma grande diferença entre uma árvore que cresce sozinha, sem cuidado, e uma árvore plantada com propósito por mãos sábias. Tu nos plantaste, Senhor, não por acaso, mas com um desígnio perfeito para as nossas vidas. Quando pensamos em uma árvore plantada, entendemos que alguém escolheu com cuidado o lugar certo. Preparou a terra, cavou na profundidade adequada e colocou aquela árvore exatamente onde sabia que teria as melhores condições para crescer. Assim também tens feito conosco. Pedimos que as nossas raízes sejam profundas, Senhor. Não queremos ser como plantas decorativas, com raízes superficiais que qualquer vento forte pode derrubar. Queremos raízes que alcancem as profundezas do teu amor, da tua palavra e da tua presença. Pai, ajuda-nos a entender que as raízes não são visíveis, mas são a parte mais importante de uma árvore. Não importa o quão bonito seja o exterior, sem raízes fortes ele não permanece. Queremos que a nossa vida espiritual tenha raízes profundas, invisíveis para os olhos, mas perceptíveis no fruto que produz. Raízes que se espalhem amplamente no teu amor, para que possamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede a todo conhecimento. Senhor, que nossas raízes alcancem as correntes de águas que nunca secam. Entendemos que essas correntes representam o teu Espírito Santo e a tua palavra eterna. Mesmo quando as circunstâncias externas mudam, mesmo quando a sequidão chega ao nosso redor, queremos estar conectados a essa fonte que jamais falha. Pai, há árvores que crescem em lugares de muita chuva, mas quando chega o tempo de seca, logo morrem. Mas há outras que aprenderam a enviar suas raízes até encontrarem águas subterrâneas. Essas permanecem verdes mesmo no tempo de escassez. Queremos ser como essas árvores, Senhor. Ensina-nos a buscar as correntes profundas da tua presença. Que não dependamos apenas das bênçãos visíveis na superfície, mas aprendamos a nos conectar com a fonte inesgotável que está nas profundezas do teu coração. Senhor, não queremos ser como plantas em vasos, que são movidas de um lugar para outro conforme as circunstâncias. Queremos estar firmemente plantados em ti, com raízes tão profundas que nada e ninguém possa nos remover do lugar em que tu nos colocaste. Pai, sabemos que muitos mudam de igreja, de trabalho ou até de propósito sempre que as coisas se tornam difíceis. São como plantas em vasos, que vivem sendo transferidas sempre em busca de condições melhores. Mas nós queremos estar plantados, comprometidos, firmes no lugar que escolheste para nós. Ajuda-nos a compreender que o processo de criar raízes profundas leva tempo. As árvores mais fortes são aquelas que cresceram lentamente, enfrentando ventos e tempestades que fortaleceram suas raízes. Não permitas que nos desesperemos com os processos lentos da vida, Senhor. Num mundo que deseja tudo rápido e instantâneo, ajuda-nos a valorizar o crescimento sólido, mesmo que seja demorado. Que não invejemos aqueles que parecem crescer rapidamente, mas sem fundamentos firmes. Queremos um crescimento genuíno, que dure por toda a vida. Dá-nos paciência para permitir que o teu Espírito Santo realize a tua obra em nós. Sabemos que tu não tens
pressa como o mundo tem, mas trabalhas com uma perspectiva eterna, construindo algo que permanecerá para sempre. E quando virmos outros prosperando mais depressa do que nós, ajuda-nos a lembrar que tu tens tempos diferentes para cada filho teu, que não nos comparemos com os outros, mas confiemos no teu plano perfeito para as nossas vidas. Senhor, queremos estar junto às correntes de águas vivas e não perto de poças que secam no verão. As poças parecem atraentes quando chove, mas basta a seca chegar para que desapareçam. Tu és a nossa corrente de águas vivas que jamais se esgota. Pai, existem muitas fontes neste mundo que prometem saciar nossa sede. O sucesso, o dinheiro, a fama, os prazeres, mas todas são como poças que enchem com a chuva e logo secam quando mais precisamos. Só tu és a fonte inesgotável. Recordamos as palavras de Jesus à mulher samaritana. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Senhor, tu és essa fonte que brota dentro de nós. Queremos que essa fonte não apenas sacie nossa sede, mas também alcance os que estão à nossa volta. Que aqueles que se aproximarem de nós encontrem algo refrescante, algo que dê vida. Como disse Jesus em João 15:5, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Ajuda-nos a permanecer em ti, Senhor, enraizados no teu amor, na tua palavra e na tua presença. Faz-nos entender que a nossa força não vem de nós mesmos, mas de estarmos ligados a ti. Quando confiamos em nossas próprias forças, logo nos cansamos. Mas quando permanecemos em ti, a tua fortaleza flui através de nós. Que a nossa vida não seja como árvores que parecem verdes por fora, mas estão secas por dentro. Queremos ser árvores cuja vitalidade brota de dentro, sustentadas pela tua presença. Pai, livra-nos da hipocrisia religiosa que mostra a aparência, mas carece de essência. Queremos autenticidade. Queremos que os outros vejam em nós o reflexo do que o Senhor está realizando em nosso interior. Sabemos que os mais belos exemplares não são sempre os maiores, mas os que estão plantados no lugar certo. Ensina-nos a florescer exatamente onde o Senhor nos colocou, sem invejar árvores que parecem estar em terrenos mais atraentes. Dá-nos sabedoria para reconhecer o lugar em que nos plantaste. Às vezes é um lugar que não entendemos, que não teríamos escolhido, talvez até difícil, mas se foi o Senhor quem nos plantou ali, então é o lugar perfeito para o nosso crescimento. Pai, ajuda-nos a não desperdiçar a vida reclamando do lugar onde estamos, mas a florescer ali mesmo. Que não percamos anos desejando outro cenário, quando o Senhor já preparou condições específicas para crescermos, exatamente onde estamos. Queremos lançar raízes profundas nas promessas da tua palavra. Que cada promessa seja como uma raiz que se estende em nosso coração, trazendo firmeza e nutrição espiritual. Senhor, que nossas raízes se alimentem da oração constante, assim como as raízes buscam água e nutrientes na terra. Que a oração seja tão natural para nós quanto o respirar. Pedimos também que nossas raízes sejam fortalecidas pela comunhão com nossos irmãos na fé. Que não tentemos crescer sozinhos, mas façamos parte de uma floresta espiritual, onde cada árvore fortalece a outra. Pai, que nossas raízes também sejam nutridas pelo serviço ao próximo. Assim como a árvore recebe da terra, mas também oferece oxigênio e sombra, queremos receber de ti e compartilhar vida com quem está ao redor. Faz de nós árvores que oferecem sombra para o cansado, abrigo para o necessitado e testemunho vivo da tua bondade e fidelidade. Que ao olharem para nós outros possam dizer, de fato, Deus está com essa pessoa. Senhor, queremos ser fortes, mas não duros. Que aprendamos a ser firmes em princípios, mas suaves no trato. Dá-nos a flexibilidade de nos dobrarmos nas tempestades sem nos quebrarmos. Reveste-nos com uma casca protetora contra críticas injustas, ataques do inimigo e palavras ferinas, mas que essa casca nunca seja tão espessa que impeça o amor de entrar e sair do nosso coração. Que os nossos galhos se estendam amplamente, dando frutos abundantes e sombra generosa. Que a nossa influência alcance muitos, levando bênção a todos que se aproximarem de nós. Obrigado, Pai, porque não nos deixaste crescer como erva sem direção, mas nos plantaste com propósito.
junto a correntes de águas, e prometeste cuidar de nós, até que demos o fruto que esperas. Ajuda-nos a valorizar o lugar em que nos colocaste e a cuidar bem das nossas raízes. Permanecendo firmes em ti, que permaneçamos sempre próximos das tuas correntes de águas e que, a cada dia, possamos crescer mais e mais na luz da tua presença. Senhor, selamos esta oração, reconhecendo que ser como uma árvore plantada junto às correntes de águas não é apenas uma bela metáfora, mas uma realidade espiritual que desejas estabelecer em nossas vidas. Planta-nos firmemente em ti, Senhor, e faz com que demos frutos que glorifiquem o teu nome. Pai amado, o salmista continua dizendo que a árvore plantada junto às correntes de águas dará o seu fruto no tempo certo. Senhor, queremos ser árvores frutíferas, mas também queremos aprender a confiar nos teus tempos perfeitos. Entendemos que cada árvore tem a sua estação de frutos. As laranjeiras produzem laranjas, as macieiras dão maçãs, as mangueiras dão mangas. Cada uma cumpre o propósito para o qual foi criada. Ajuda-nos a descobrir qual é o fruto específico que tu esperas de cada um de nós. Pai, lembramos das palavras de Gálatas 5:22-23, onde a tua palavra fala do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Desejamos que esse fruto seja visível em nossas vidas, não apenas de vez em quando, mas como algo constante. Pedimos que o nosso amor não seja fingido, mas verdadeiro. Que a nossa alegria não dependa das circunstâncias externas, mas transborde da nossa relação contigo. Que a nossa paz seja aquela que excede todo entendimento e que guarda o nosso coração mesmo em meio às tempestades. Senhor, sabemos que a paciência é um fruto que exige tempo para ser desenvolvido, especialmente num mundo onde tudo é instantâneo. Ajuda-nos a compreender que as coisas mais preciosas da vida requerem espera. Dá-nos paciência com os outros, mas também paciência conosco mesmos e com os processos que estás realizando em nossas vidas. Queremos dar frutos de bondade e benignidade, que as nossas palavras sejam como mel, adoçando o dia de quem as ouve. Que nossas ações reflitam o teu coração bondoso para com todos ao nosso redor, especialmente os que mais precisam. Pai, também lembramos das palavras de Jesus em João 15:16. Não, fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Obrigado, porque nos escolheste de forma específica para darmos frutos que não se perdem. Ajuda-nos a compreender que nem sempre o nosso fruto será visível de imediato. Às vezes damos fruto ao pronunciar uma palavra de ânimo a quem está abatido. Outras vezes, ao tomar uma decisão correta que inspira outros a fazerem o mesmo. Nosso fruto pode se manifestar em um testemunho que transforma vidas, em uma oração que toca o céu, ou em um ato de serviço que ninguém vê, mas que tu registras no teu livro. Livra-nos de desprezar as pequenas formas de frutificar. Senhor, queremos dar frutos no tempo certo, nem antes nem depois. Sabemos que há frutos que só podem nascer em determinadas estações da vida. Não queremos forçar processos, nem nos adiantar ao teu tempo, mas também não queremos perder as oportunidades que nos concedes. Dá-nos sabedoria para reconhecer quando é tempo de semear, quando é tempo de regar, quando é tempo de esperar e quando é tempo de colher. Que sejamos sensíveis às estações do Espírito em nossas vidas. Pai, que o nosso fruto não busque reconhecimento humano, mas que glorifique somente o teu nome. Como disse Jesus, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Desejamos ser árvores que direcionem os olhares para ti e não para nós mesmos. Ajuda-nos a lembrar que a árvore não se esforça para dar fruto. Simplesmente frutifica, porque está bem plantada e nutrida. Assim também nós, quando permanecemos ligados a ti, o fruto brota naturalmente. Pedimos que o nosso fruto seja de qualidade, que abençoe quem o recebe, que alimente e fortaleça. Que assim como um bom fruto deixa sementes capazes de gerar novas árvores, o nosso fruto inspire outros a também buscarem estar plantados junto às tuas correntes de águas. Obrigado, Pai, porque prometeste que, se permanecermos em ti e tu em nós, daremos muito fruto. Confiamos nessa promessa e aguardamos com expectativa para ver como tu produzirás fruto através de nossas vidas. Senhor,
Que nunca esqueçamos que o propósito do fruto não é permanecer na árvore para sempre, mas ser compartilhado, ser entregue, ser uma bênção para outros. Ensina-nos a ser generosos com o fruto que tu produzes em nós. Em nome de Jesus, declaramos que somos árvores plantadas por ti, que daremos fruto em seu tempo, frutos que permanecerão e glorificarão o teu nome por toda a eternidade. Pai Celestial, que linda promessa nos dás ao dizer que a árvore plantada junto às correntes de águas terá folhas que não caem. Queremos essa firmeza, essa constância que não depende das estações externas, mas da nossa ligação contigo. Sabemos, Pai, que na natureza é comum as árvores perderem suas folhas em certas estações. No outono, é natural que elas sequem e caiam. Mas tu nos prometes algo sobrenatural, folhas que não caem, verdor que não se consome, vida que não se apaga. Pedimos que a nossa fé seja como essas folhas que permanecem, que, quando vierem as estações difíceis, tempos de seca emocional, de provas e de lutas, a nossa fé continue verde, viva e vibrante. Senhor amado, sabemos que existem momentos em nossa caminhada em que tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. As circunstâncias ficam pesadas, os relacionamentos se tornam complicados, a saúde falha, os planos não saem como esperávamos. Mas mesmo nesses tempos difíceis, queremos que a nossa confiança em ti permaneça firme. Assim como está escrito em 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Desejamos ser constantes, não pessoas que mudam de rumo a cada vento de opinião. Pai, não queremos ser como plantas frágeis, que até parecem bonitas quando há abundância de água, mas que se secam ao primeiro sol forte. Queremos ser sólidos, confiáveis, enraizados em ti. Dá-nos um caráter firme, estável, que não se deixa levar pela inconstância. Que aqueles que convivem conosco possam confiar em nossa palavra, porque sabem que nossa fé é genuína e sólida. Senhor, queremos que nossas folhas não caiam em nenhuma área da vida. Que no lar, nosso amor conjugal não dependa do humor do dia, mas seja constante como o teu amor por nós. Que o nosso amor pelos filhos não varie conforme o comportamento deles, mas seja firme e paciente. Que no trabalho, no ministério e no serviço ao próximo sejamos reconhecidos como pessoas íntegras e responsáveis. Sabemos que essa estabilidade não vem de nossa própria força, mas da tua presença, pois estamos plantados junto às águas vivas que nunca secam. Por isso, Pai, ajuda-nos a nunca nos afastarmos da tua fonte, que jamais dependamos apenas de nossas forças, porque sem ti nada podemos fazer, mas contigo tudo se torna possível. Que as pessoas ao nosso redor possam ver em nós essa paz sobrenatural, essa esperança e firmeza mesmo nos tempos de tempestade. Que elas se perguntem: como essa pessoa consegue permanecer serena e confiante em meio a tanta luta? E que a resposta seja clara: é porque confiamos no Deus vivo que nunca falha. Pai querido, a tua palavra nos garante que aquele que permanece em ti prospera em tudo o que faz. Mas queremos entender prosperidade da tua forma, não segundo o padrão do mundo, que só olha para riquezas e números. A verdadeira prosperidade é completa, como está escrito em 13 João 1:2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Por isso, Senhor, pedimos prosperidade integral, que nossas famílias floresçam, que nossos casamentos sejam fortes e cheios de alegria, que os nossos filhos cresçam em sabedoria e graça diante de ti e dos homens, assim como cresceu Jesus. Que nossos trabalhos e projetos avancem, mas sempre com integridade, sendo um testemunho vivo do teu nome. Lembramos de José no Egito, que prosperou porque o Senhor estava com ele, mesmo em situações difíceis. Essa é a prosperidade que queremos, fruto da tua presença. Lembramos também de Daniel na Babilônia, que permaneceu fiel em meio a uma cultura contrária a ti e ainda assim foi exaltado. E também de Neemias, que mesmo diante da oposição e das críticas, pôde reconstruir os muros porque tua mão estava sobre ele. Faz o mesmo em nossas vidas, Senhor. Que a tua mão esteja sobre nossos projetos, nossos sonhos e nossos passos, para que tudo seja conduzido segundo a tua vontade e para a tua glória. Senhor amado,
Pedimos também que o Senhor prospere a nossa saúde, que o nosso corpo, templo do Espírito Santo, seja forte e saudável para que possamos servir-te com disposição e alegria. Mas se em tua soberania permitires que enfrentemos alguma enfermidade, dá-nos graça para permanecer fiéis mesmo na dor. Queremos que a nossa vida espiritual prospere acima de tudo, que o nosso conhecimento de ti aumente a cada dia, que a intimidade contigo seja cada vez mais profunda e que o amor por ti e pelo próximo se multiplique em nós. Senhor, abençoa também nossas finanças, mas não para acumularmos riquezas egoístas. Queremos ser canais da tua generosidade, instrumentos para levar esperança a um mundo tão necessitado. Faz prosperar o nosso testemunho, que nossas palavras e atitudes abram caminhos para que outros te conheçam, que aqueles que ainda não te conhecem possam olhar para nós e enxergar reflexos do teu amor, desejando também experimentar essa vida nova que só tu ofereces. Entendemos, Pai, que prosperar em tudo não significa ausência de lutas, mas sim que mesmo em meio às batalhas, todas as coisas cooperam para o nosso bem e para a tua glória. Tua palavra também fala, no Salmo 1, sobre os ímpios, que são como a palha levada pelo vento. Reconhecemos essa realidade, mas não nos alegramos no juízo. Pelo contrário, intercedemos pelos perdidos. Sabemos que um dia também estávamos sem direção, e tu tiveste misericórdia de nós. Agora, queremos ter compaixão por aqueles que ainda não encontraram o caminho da verdadeira bem-aventurança. Lembramos do que está escrito em 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Por isso, oramos por nossos familiares que ainda não te conhecem, pais, irmãos, filhos que vivem como palha levada pelo vento, sem rumo nem propósito. Oramos também por nossos amigos, vizinhos e colegas de trabalho, que tentam preencher o vazio da alma com coisas que nunca saciam, que em nós eles encontrem algo diferente, algo que os atraia para ti. Senhor, dá-nos sabedoria para sermos luz sem religiosidade arrogante, mas com humildade e amor, que sejamos sal que preserva, que dá sabor, que transforma o ambiente. Que nosso testemunho silencioso fale mais alto que 1000 sermões. Abre oportunidades para compartilharmos o teu amor com quem nos rodeia. Sem imposição, mas com equilíbrio e verdade. Intercedemos também por aqueles que um dia caminharam contigo, mas se afastaram. Espírito Santo, traz de volta os que estavam plantados, mas decidiram arrancar suas raízes. Usa-nos como instrumentos de restauração para acolher, levantar e mostrar o teu amor incondicional. Pai, pedimos ainda por nossos governantes e líderes que tomam decisões que impactam milhões. Dá-lhes sabedoria para governar com justiça e buscar o bem comum. Oramos também pelos jovens desta geração, que enfrentam um mundo cheio de confusão e vozes contraditórias, que encontrem em ti direção, propósito e verdade.